Salmos 46, no versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto nós estivermos neste mundo aqui, nós não estamos livres das adversidades. Mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir, para onde devemos correr, é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, o nosso muro de proteção, nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor repouse sobre você, sobre sua mente, sobre seu coração nesse momento. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Declare isso com fé hoje. Deus está comigo. E escreva o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Irmãos, a palavra aquietar, citada pelo salmista no versículo 10, significa sossegar, tranquilizar, serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, você realmente consegue se aquietar? O Salmo 46 traz mais do que um convite. O verso 10 é um comando de Deus para que você descanse nele no dia da angústia. Quando tudo desabar ao seu redor, quando não houver mais saída, quando não houver mais forças em você. Muitas pessoas têm dificuldade de receber essa voz de Deus e apenas se aquietar e confiar. Porque muitas pessoas têm a tendência de confiar primeiro em si mesmas, em seus próprios recursos, na sua própria força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Nos dias de hoje, nesse mundo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas buscam a Deus apenas como uma opção. Apenas quando tudo o mais falhou, quando não há mais recursos. Apenas quando não tem mais nada que possam fazer. Mas Deus quer ser a sua primeira opção e não a última. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar. Independentemente das circunstâncias ou das dificuldades que você estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação. Por mais difícil que ela seja, Ele está conosco. O Deus que criou o universo é a nossa proteção. A sua fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em sua vida. Pode estar tudo de ponta cabeça, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, mas ainda assim você pode saber que Deus continua sendo seu refúgio e fortaleza. E que na hora da angústia, Ele é o seu socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando os seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite como se fosse uma oferta todas as suas dores no altar de Deus. E o que te aflige não sumirá de uma vez, e tudo ficará bem da noite para o dia, mas a sua alma se lembrará de que ela tem um Redentor, um Salvador e um Deus que é socorro presente na sua angústia. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo, e ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Talvez você esteja passando por um momento de angústia agora. Talvez você esteja enfrentando
uma situação que parece impossível de ser resolvida. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, sem forças. Talvez você tenha orado tanto, mas parece que Deus não está te ouvindo. Talvez você tenha chorado muito, mas parece que nada muda. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante que te observa de longe. Ele não é um Deus que te abandonou no meio da tempestade. Ele está presente, Ele está perto, Ele está bem ao seu lado, dentro de você, e Ele está com você nesse exato momento. Em Isaías 43, versículos 1 e 2, Deus diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você entende o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que quando você passar pelas águas, Ele estará contigo. Não é se você passar, mas quando você passar. Porque Deus sabe que nesse mundo você terá aflições, mas Ele promete estar com você. As águas simbolizam as tribulações, os rios representam as dificuldades, o fogo são as provas. Mas Deus promete que quando você passar por tudo isso, Ele estará contigo. Glória a Deus! E você não será submerso, você não será queimado, você não será consumido, porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Talvez você esteja passando pelas águas agora, águas profundas que parecem querer te afogar. Talvez você esteja no meio do fogo, um fogo que queima, que dói, que machuca. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade que às vezes parece não ter fim. Mas creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Deus está contigo. Ele não te abandonou no meio das águas. Ele não te deixou sozinho no meio do fogo. E Ele não te esqueceu no meio dessa tempestade. Ele está presente. Ele está segurando a sua mão. Ele está te sustentando. Você declarou por escrito lá no começo dessa mensagem, e eu sei que aqueles que não escreveram, Deus está comigo, declararam essas mesmas palavras em pensamento. Isso não é à toa. Isso não é apenas uma frase de efeito. Você declarou Deus está comigo porque você está sentindo a presença do Senhor em seu coração agora. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. E o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus, sabia? Talvez você tenha sido surpreendido por alguma adversidade que você não estava esperando. Mas saiba que antes que isso acontecesse, antes que essa crise se instalasse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo, Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Em João, no capítulo 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Era a noite da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles. Ele sabia que Pedro o negaria. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Mesmo quando ele enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou. E ele queria que os seus discípulos também não entrassem em desespero. E Ele quer que você também não fique desesperado
desesperada. Mas como? Como você pode manter o equilíbrio quando seus problemas parecem ser maiores do que a sua capacidade de resolvê-los? A resposta é: creia em Deus e creia também em Jesus. Perturbar significa sofrer angústia. E o que Jesus nos pede é justamente isso, que você se tranquilize, que você esteja descansado, que você possa crer no Deus Pai, aquele que te criou e que cuida de você, e no Deus Filho, aquele que te ama e que morreu no seu lugar. Quando você verdadeiramente confia e obedece a Deus, o seu coração e os seus pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a sua total entrega, para que Ele coloque em seu coração uma paz que está além da nossa compreensão, uma paz que não depende de sentimentos ou de circunstâncias. Muitas vezes, irmãos, é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Você cria expectativas capazes de te levar a um estado de profunda angústia. Mas você precisa fechar os seus olhos e crer em Deus. Porque a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz assim: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus te chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você esteja experimentando. Não perca sua fé, não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida. Mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Então, se você está passando por um momento de angústia agora, eu quero te dizer algo com toda a convicção do meu coração. Deus é o seu socorro. Deus é o seu socorro. Ele está presente na sua dor. Ele está contigo nessa sua luta. Ele não te abandonou no seu deserto. Você não está sozinho nessa batalha. Você não foi esquecido por Deus. Eu sei que pode estar doendo. Eu sei que muitas orações você tem feito mais com lágrimas do que com palavras. Mas o Senhor te lembra hoje de que você não foi abandonado à própria sorte. Saiba disso. Deus está contigo agora mesmo. E Ele vai te livrar dessa situação. Ele vai te socorrer no tempo certo. E Ele vai te sustentar até que a sua vitória chegue. Porque Deus não é apenas um Deus de promessas. Ele é um Deus de cumprimento. Ele não é só um Deus que fala. Ele é um Deus que age e cumpre o que fala. Ele não é apenas um Deus que ouve. Ele é um Deus que responde. E se essa mensagem chegou até você, talvez é porque Ele está te respondendo agora mesmo. Receba essa palavra no seu coração e nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu te agradeço por essa palavra de hoje. Agradeço por mais uma vez o Senhor nos mostrar a luz no fim do túnel, a luz que o mundo não consegue ver, a luz que é Jesus, a luz que é a Tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos por isso, porque Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor está presente. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, eu sei que tem pessoas assistindo essa mensagem agora que estão passando por momentos de angústia, momentos de dor, de tristeza. Pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas e sem forças. Ó Pai, alguns deles não têm ideia de como será o amanhã. E tem pessoas aqui que não sabem mais se haverá um amanhã. Quanta dor, Senhor, quanta angústia tem habitado na mente desse Teu filho amado, dessa Tua filha amada. Pai, tem misericórdia dessa pessoa que está me ouvindo agora. Abraça esse coração e começa a curar, até nas áreas mais sombrias,
até nos cantos mais quebrados. Eu peço que o Senhor mostre a elas que o Senhor está presente, que tu não as abandonou, que o Senhor é o socorro delas, o refúgio dessas pessoas, que o Senhor é a fortaleza dela. Ó Pai, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis. Que cada pessoa tenha fé suficiente para fechar os olhos e descansar nas tuas promessas. Por piores que sejam as aflições que elas estiverem enfrentando, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento e não deixe que nada falte nessa casa. Eu oro por aqueles, ó Deus, que enfrentam enfermidades. Eu clamo a Ti para que o Senhor derrame a Tua cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. O Senhor é o médico dos médicos. E Pai, mesmo que o diagnóstico não mude, mesmo que a notícia seja definitiva, receba o teu servo, receba a tua serva na eternidade e derrama graça para aqueles que ficam aqui na terra, Senhor. Consola esse pai, consola essa mãe, consola essa pessoa que chora por alguém que está enfermo. Que ao ouvir essas palavras, essa pessoa sinta o abraço do Espírito Santo no mais profundo do seu ser. O abraço do nosso amigo, do nosso Consolador. Eu oro por aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. Oh Pai, o inimigo tem atacado muitas famílias, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Cuida de nós, traga solução para aqueles que têm buscado a Tua face, porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Que cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo seja atendido de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Amém. O Senhor está contigo, meu irmão, o Senhor está contigo, minha irmã. Nada pode mudar essa realidade. Nem a morte, nem o inimigo, nem as circunstâncias. Deus está com você. Amém? Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um momento de angústia. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo
dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta, mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus, foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão
de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim: seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus. Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.
Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.